Olá, chegou a hora de você ficar muito mais informado na TV e na web. Vamos aos destaques desta edição. Você vai conhecer a história do bebê de Taubaté que sofre de uma síndrome rara. Defesa de Andréia Neves argumenta que a irmã do senador Aécio Neves não participou de prática de crime algum, mas ela continua sendo investigada. Simulador adquirido pelo Cavex ajuda na instrução de militares sem pôr risco à vida. Uma única picada do mosquito Aedes aegypti é capaz de transmitir 3 vírus. E veja também. Você certamente já ouviu falar em assédio. Você certamente ouviu falar nesse episódio rumoroso lá da Rede Globo, né, sobre assédio sexual, que tem até um pouco de cunho moral na história. Hoje nós vamos falar sobre assédio, principalmente o assédio moral. Estamos recebendo aqui Maria Aparecida Alquimim, ela é doutora em democracia de direitos humanos e vai abordar com a gente essa questão, estabelecer diferenças e dar rumos, caminhos. Ela que é autora também de um belo trabalho a respeito do tema, que eu recomendo. Já já ela estará aqui nos dando norte a respeito dessa questão tão sensível, tão delicada e tão desconhecida ainda. Já já aqui. Você confere essas e outras informações no Repórter Setorial, que já começou. Seja bem-vindo, este é o Repórter Setorial, na TV digital e na web. Abrimos esta edição com uma história de luta pela vida. Você vai conhecer agora a história de um bebê de Taubaté que sofre de uma síndrome rara. Sua batalha pela superação tem sensibilizado muita gente. O tamanho médio do intestino de um recém-nascido costuma variar entre 200 a 300 centímetros de comprimento. No caso do bebê Caleb, o seu intestino media 20 centímetros e ainda teve que ser reduzido devido a complicações. E além de ser curto, ainda tinha muitas partes ressecadas. Aí teve que cortar umas partes do intestino para poder tirar o ressecado, porque senão podia dar uma infecção, né? Uma coisa assim muito grave dentro dele. Aí tirou essa parte, aí ele ficou com 15 centímetros de intestino. O pediatra, Dr. Alberico, nos explica sobre o quadro clínico do pequeno Caleb. E se ele já vem, que é o caso dessa criança que pelo que está aí, ela já nasceu com atresia de duodeno e depois atresia de intestino, você tenta, não tem muito o que fazer, porque ele não tem um intestino, ele está atresiado, então ele não vai ter todo aquele processo digestivo que acontece com todas as crianças. Devido a complicações no processo digestivo, Caleb não tem condições de se alimentar naturalmente. É uma fórmula que isso é preparado num laboratório, vem e passa para a criança por via da veia e vai suprindo a criança em proteína, aminoácido, gordura e eletrólitos, vitaminas. E no coração da mamãe Rafaela, ela já imagina o seu filho crescendo, correndo pela casa e para o seu futuro, um plano ainda muito mais especial. Quando eu penso em ver ele longe, eu penso ele sendo missionário. Ele saindo para pregar e falar tudo o que ele já viveu. É necessário que o Caleb passe por uma cirurgia de transplante de intestino. Então, nós conseguimos já vários parceiros, né? Através de pessoas que já fazem programas sociais, algumas redes sociais têm nos ajudado. E a gente está arrecadando mesmo de boca em boca nas redes sociais. Muitos têm se sensibilizado com a história desse pequeno guerreiro. Páginas no Facebook, cartazes na praça da cidade. A ajuda vem chegando através de empresas, pizzarias, salões de beleza, loja de roupas, rifas, bingos e bazar. Daí o que a gente pensou, vamos montar o bazar beneficente do Caleb, porque a pessoa não ajuda com dinheiro, mas ajuda com a peça de roupa. Tem coisa que a gente vai colocar no bingo, estamos programando para estar fazendo um bingo. Então, tudo que a gente está ganhando de material está vindo para esse bazar aqui. E voluntariamente o advogado Rafael se propôs a ajudar a família. Na realidade, hoje a Constituição Federal, as nossas leis, ela garante a saúde, principalmente ainda para o recém-nascido. Então garante a vida. E o governo, ele tem, de certa forma, uma obrigação de garantir isso. Apesar do tratamento ainda ser muito pequeno no Brasil,
existe ainda a possibilidade desses médicos especializados estarem junto ao governo buscando esse tratamento de forma gratuita, vamos dizer assim. Mas, infelizmente, como é uma especialidade ainda muito pouco conhecida no Brasil, essa fila é muito grande de espera. Então, nós aguardamos ainda, solicitamos para o Ministério da Saúde essa ajuda, né, para estar encaminhando ele para um desses hospitais especializados. Esperança eles têm muita. O que eles precisam agora é pagar esse transplante. Se você deseja ajudar neste caso, as doações podem ser realizadas na conta 53413, dígito 7, agência 6518, dígito 8, Banco do Brasil. Com a atual incerteza política, a Agência Americana de Classificação de Risco rebaixou a nota do Brasil. Em resposta, o Ministério da Fazenda emitiu um comunicado onde confirma compromissos com a economia brasileira por meio de reformas estruturais. A agência de classificação de risco Standard & Poor's colocou a nota de risco soberano do Brasil em observação negativa. Com isso, a agência mantém a nota de crédito do Brasil em BB, 2 níveis abaixo do grau de investimento que é conhecido como selo de bom pagador. No caso do Brasil, a chamada observação negativa é um alerta para um possível rebaixamento de rating, um reflexo do aumento da incerteza causado pela recente crise política. A Standard & Poor's cita as denúncias de corrupção envolvendo o presidente Michel Temer e avalia que o cenário político se tornou mais complicado. Além disso, menciona que, em meio às incertezas políticas, o progresso no ajuste das contas públicas está em risco. A agência também afirma que a governabilidade já foi comprometida, uma vez que o presidente Temer perdeu o apoio de alguns partidos. Em resposta, o Ministério da Fazenda emitiu um comunicado onde reafirmou o compromisso com a recuperação da economia brasileira por meio das reformas estruturais. A pasta também destacou que a nota do Brasil pode ser mantida, e isso caso o país viva um cenário onde a incerteza política seja de curta duração e caso a administração federal tenha apoio suficiente no Congresso para continuar avançando com medidas corretivas. O mercado voltado para os pets tem crescido muito. Um dos serviços ofertados é a cremação dos animais de estimação. A reportagem é de Carolina Silva. A dor da perda é um assunto complicado até mesmo quando falamos dos animais de estimação. A Sabrina, de São José dos Campos, passou por essa situação há pouco tempo. Ela tinha um gato que considerava como filho. Eu e meu marido, nós resgatamos ele das ruas, não era o único gato que nós tínhamos. E ele estava com 2 anos e 7 meses, mas infelizmente ele tinha FeLV, que é a leucemia felina, e ficou internado durante um tempo. Nós tivemos que ir para São Paulo fazer um exame que só tinha lá, né? E, infelizmente, por conta até da anestesia, do processo desse exame, ele teve uma parada cardiorrespiratória. Então, quando a Sabrina recebeu a notícia, ela procurou o crematório de animais da região. A empresa já existe há 17 anos em São Bernardo do Campo e está há 1 ano em São José. Recentemente, recebeu um prêmio como o melhor crematório de animais do mundo. Surgiu uma necessidade do presidente da empresa, que é o Sr. Pepe Altistute, de realmente, ele tinha uma cadelinha chamada Pup, e ele pensou, né, como o grupo já tem uma expertise nesse segmento de humanos, ele pensou, o que eu vou fazer quando a minha filhinha de 4 patas vier a óbito, né? E a partir dessa cadelinha da Pup foi criada a necessidade de ter um crematório de animais. Então a gente sentiu que na região tinha essa necessidade de ter uma filial nossa aqui, né, para prestar esse serviço de qualidade. E o mercado pet está crescendo muito. Então decidimos nos instalarmos em São José devido à localização, devido a ser uma cidade de um potencial enorme, né? Está bem próximo da serra, está bem próximo do litoral. O crematório levou 2 anos para abrir por causa da burocracia. A legislação ambiental brasileira é uma das mais rigorosas do mundo. Mas depois de tudo pronto, o local já recebeu até um leão. São 2 tipos de cremação, a individual e a coletiva. Se o cliente optar pela individual, tem à disposição uma sala de despedida, onde os donos dos pets podem velar seus animais de estimação com uma cerimônia. As cinzas serão guardadas em uma dessas urnas, que fica à escolha do proprietário do animal.
Esta, por exemplo, é biodegradável e contém uma semente. Ao enterrá-la, a própria cinza serve como adubo e uma árvore crescerá no local. A empresa recolhe os animais nas clínicas veterinárias ou nas casas dos clientes. Então, o cliente liga no 0800, né? A nossa equipe, que é a nossa equipe que faz todas as remoções, estão preparados, alertas, né? Faz a remoção tanto na clínica, no hospital, na residência, faz essa remoção, na hora já leva para a nossa matriz e lá entra todo o processo, né? De cremação, acompanhado por uma veterinária de plantão, que gera um laudo, autenticando também as cinzas daquele animal. Segundo a veterinária Veriane Araújo, a cremação é muito importante para a preservação do meio ambiente. Quando você enterra um animal na sua casa, você joga ele em terreno baldio, né, ou até mesmo leva numa chácara, você acaba contaminando o solo, trazendo muitos problemas em relação à saúde pública. Bactéria, fungo, vírus, né, que fica ali no solo, contaminando os lençóis freáticos, contaminando a água, e isso pode causar um risco muito grande para a saúde desse tutor, né? Então a gente acaba conscientizando ele a fazer a cremação. Você sabia que existe um curso de bacharelado em gerontologia? Os alunos da Universidade de São Paulo aprendem técnicas de cuidados com os idosos. Acompanhe. Na terceira idade, tudo muda e as limitações aparecem. O simples fato de subir essa escada aqui pode ser um pouco mais difícil para os idosos. Por isso que existe um cuidado especializado para trazer para eles, nessa fase, mais qualidade de vida. Foi criado o curso de bacharelado em gerontologia pela Universidade de São Paulo, que vai formar quem? Exatamente as pessoas que vão ajudar a envelhecer melhor, a sociedade a envelhecer melhor e fazer com que tenhamos políticas públicas que atendam a população idosa. Mas se você pensa que no curso se estuda como cuidar do idoso apenas, está enganado. Em sala de aula se aprende muito mais que isso. O objetivo nosso é formar esse gestor. Esse gestor que vai lidar com todos os problemas, que vão lidar com essas políticas públicas, formamos pessoas que vão administrar instituições, criar projetos, pessoas que vão fazer pesquisas na área, tá? E pessoas que vão ajudar famílias a lidar com o seu idoso e, por que não, o próprio idoso a ter um planejamento da sua velhice. Uma pesquisa feita pelo IBGE diz que em 2060 o número de idosos com 80 anos pode passar de 19 milhões, um crescimento de mais de 27 vezes em relação a 1980, quando o Brasil tinha menos de 1 milhão de pessoas nessa faixa etária. 30 anos atrás, há 30 anos, nós tínhamos uma pirâmide etária, que seria uma pirâmide, um triângulo. Hoje nós podemos dizer que essa pirâmide está se tornando oblongo, ou seja, ele já não tem mais o formato de um triângulo. Isso quer dizer que a população idosa está aumentando cada vez mais, por exemplo, nós temos agora cerca de 23 milhões de idosos no Brasil. Ou seja, cerca de quase 13% da população brasileira é idosa. Por isso, o idoso merece todo o respeito, cuidado e, é claro, compreensão. No Repórter Setorial, o comentário de José Carlos Cataldi. Amigos, até nas flores se encontra a diferença de sorte. Umas enfeitam a vida, outras enfeitam a morte. Lembram dessa quadrinha tão comum? Pois é. Agora presta atenção na história que eu vou contar. Uma mulher foi a um supermercado, furtou 2 ovos de Páscoa e 1 quilo de frango para dar presente e comida para as 2 filhas na faixa dos 12 anos. Além dessas 2 filhas, ela tem um bebê, mas está presa porque foi apanhada furtando. Ouviu dizer no Rádio Corredor, essas histórias que contam lá no presídio, que lá no Rio de Janeiro, na beira da praia, lá no Leblon, num apartamento de luxo,
A mulher do ex-governador Sérgio Cabral Filho está cumprindo prisão domiciliar porque não pode ficar afastada de 2 filhos que já têm 12 anos. E ela tem 2 filhas com 12 e um bebê com 1 mês que está sendo amamentado entre as grades, lá em Pirajuí. O que ela queria era poder estar em casa, cuidando das 2 filhas, perto das 2 filhas e amamentando esse bebê numa situação de maior conforto, o mínimo conforto que fosse, mas não está conseguindo. Justo no país que tem escrito lá na Constituição que todos são iguais perante a lei, mas ela não consegue ter o mesmo benefício legal da senhora Adriana Anselmo. Vejam que coisa difícil. Lembra da quadrinha que eu falei no início? Vou repetir. Até nas flores se encontra a diferença de sorte. Umas enfeitam a vida, outras enfeitam a morte. Quanta sabedoria do poeta! O repórter setorial acompanhou de perto o treinamento com um simulador aéreo capaz de reproduzir situações de combate e adversidades. Aguarde um instante, voltamos já.